Fala galera, beleza? Joguezenha na área, mais um Joguezenha aqui pra vocês, com os de sempre. Edgar Allan Poe, tá online? Tô online aí. Show de bola, hein? Cadê o Wesley Soares? Tamo aí, pronto pro show. Boa! Trazendo Fall Guys aqui novamente pra vocês, galera. A gente tá meio viciado nesse joguinho aqui, muito bom. Mas é isso aí, muitas coisas aconteceram nessa semana, como sempre, né? No Brasil, enfim, nunca a gente tem uma semana sem nada acontecendo, né? Então, muitas pautas. No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo, exatamente. Mas hoje a gente vai falar de uma específica, né, Edgar? Sim, Elon Musk, né? Falar sobre o homem. O homem é brabo. O cara é brabo, hein, mano? O cara é brabo. Wesley Soares vai ser o próximo Elon Musk, não sei se a galera sabe aí, mas o Wesley é das tecnologias, do empreendedorismo. Então, de olho no menino, tá? Graças a Deus. É isso aí. O Elon Musk vem numa escalada aí, né, no ranking de bilionários e... Bilionários, né? Bilionários. E será que vem pra primeiro, né? Ele tá em segundo. Saiu a notícia Então, cara, essa semana aí. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar do Elon Musk? Não lembro. Cara, eu não consigo lembrar. Ele é tipo um cara que eu conheço, mas eu não consigo me lembrar da primeira vez que eu ouvi falar. Eu sei que eu sempre associei ele à empresa lá, a Tesla, né? Enfim, dos carros automáticos e tal. Mas eu não consigo lembrar quando que ele começou a ser pauta, assim, tá ligado? Eu lembro dele também quando ele começou com aqueles projetos de ir ao espaço, né? Com a SpaceX lá, né? Dele. Exatamente. Ele ficou bem famoso com isso aí também. Mas justamente com a Tesla que ele teve aí essa escalada, né? Esse aumento de popularidade, né? De patrimônio também e tudo mais. Sim. Ele sempre foi um cara muito visionário, né? Inclusive, quando a gente vê entrevistas e declarações dele, ele sempre tem uma visão de futuro muito grande. Inclusive, a última notícia que eu li sobre ele era ele falando que até 2050 teria 1 milhão de pessoas em Marte. Tipo, um bagulho assim, tá ligado? Então... É meio que o projeto da vida dele também, assim, né? Ele quer ser um dos colonizadores lá de Marte, né? Ele tem essa ambição aí. Ele já tem o projeto, como você bem citou aí, da SpaceX, né? Que inclusive, eu acho que foi esse ano, né? Que eles lançaram lá o primeiro voo pro espaço, não foi? Foi esse ano? Foi. Porque, cara, esse ano foi tão louco que eu meio que perdi a noção do tempo. Eu não sei quando que as coisas aconteceram. Sim. Mas foi esse ano. É ruim também, né? Exatamente. Mas foi esse ano, né? Não, foi esse Sim, ano. foi esse ano. Faz um tempo já. Como é que é, Wesley? Não, faz tempo Eu já acho que que eles foi estão esse ano. Não. Esse ano... Não, mas o lançamento do foguete lá... Esse ano foi o ano que eles conseguiram acoplar na ISS, na Estação Espacial Internacional. O foguete deles... Não, então, mas é isso. Mas que eles lançam foguete já tem um tempo já, tem bastante tempo já. Ah, tá. Então eu me expressei mal aí, foi essa acoplagem aí Não, na ISS. eu não sei, talvez seja uma síndrome de Edilson, jogador aí do Wesley, mas a gente vai confirmar. Vamos averiguar aí se é fato ou fake. Vamos ver se é fato ou fake. Mas a questão é que o cara já tá em pauta, né, há muito tempo, e ele é uma inspiração pra muita gente, né? Wesley Soares de Abreu, você que é um empreendedor aqui do grupo, ele é uma inspiração pra você, o Elon Musk? Eu acho que ele é uma referência, né? Um cara que pensa pra frente. Acho que mais do que ter boas ideias, ele prova que ele consegue colocar todas as boas ideias em prática, né? Então... Boa. E coisas assim, que são meio loucuras. Exatamente. Né? Não basta ter só no papel, né, as ideias, tem que colocar em prática. Eu tenho uma ideia por dia, nunca coloco em prática nada. Fala aí, Ed. Não só você, né, mas eu também. Inclusive ideias que poderiam ter dado certo, mas, né? Exato, ideias inclusive que depois a gente viu a galera fazendo e dando certo, né? Sim. Smart Shop lá, lembra?
Nosso aplicativo aqui. Exatamente. Como que era? O Smart Shop? Smart Shop. Smart Shop. Agora tem... Tem 1000. Tem 1000 igual. Vocês inventaram a Amazon? É isso? Quem dera, né? Ai, mano. Mas eu acho que levanta também uma pauta, Edgar, a respeito de empreendedorismo, né? Porque acho que tem muito a ver com o Elon Musk, né? Sim. Essa coisa. Tá na veia do cara, né? Aí eu queria ouvir muito o Wesley a respeito disso, porque o Wesley tem uns insights bem bacanas a respeito de empreendedorismo. Pra quem não sabe, o Wesley já teve empresa, né, Wesley? Queria que você contasse um pouco pra gente aí. Eu acho que assim, com relação ao Elon Musk em si, é um pouco do que eu já li, né, da vida dele. Ele começou cedo, né, ele começou a empreender com 12 anos, ele fez um joguinho. Essa história do joguinho é ótima. Ele fez um joguinho de videogame e o cara vendeu por alguns milhões. E foi assim que ele começou. Depois ele foi pra PayPal, né, fez lá o PayPal, ele teve algumas coisas antes, né, que eu me lembro. Mas PayPal foi o que fez ele estourar, né? Quando ele vendeu o PayPal, se eu não me engano, pro eBay. Ele vendeu, não lembro na época para quem que ele vendeu, mas se eu não me engano foi para quem era dono do eBay. E você vê ele hoje, tem uma entrevista dele que é bem bacana, que não sei se cheguei a comentar com vocês antes, mas é a entrevista dele falando sobre a SpaceX. E que são os lançamentos dele com a experiência dele com a SpaceX, né? Que na época ele teve esse insight aí de fazer uma empresa que reutilizasse os foguetes, né? A NASA já tinha gastado em torno aí de $1 bilhão para tentar reutilizar foguetes e não tinha conseguido ainda. Sim. E ele falou, eu acho que eu vou lá e vou tentar. E aí ele pegou as economias dele ali e foi tentando. Ele poderia 4 tentativas. Na terceira tentativa ele falhou, né? Até a terceira ele falhou, estou dando uma resumida aqui. Mas na quarta ele conseguiu, e era a última tentativa possível dele, né? Senão ele falia. Senão ele falia, literalmente ele falia. Não só a SpaceX, como todas as outras empresas que ele estava tentando. E é um vídeo bem bacana de se ver, que eles mostram a história, eles mostram bem mais detalhes, né, do que a gente está falando. E o que a gente vê assim, como experiência para quem empreende é que a gente enxerga muito o sucesso, né? Hoje a gente enxerga o sucesso do Elon Musk. Mas, assim como do Jeff Bezos, da Amazon, do Bill Gates, mas você vê que por trás todos eles têm algo em comum, que são as falhas e a persistência. Então, mas tem algo em comum também, Wesley, que inclusive você já comentou isso em alguma das nossas resenhas aí, de que o empreendedorismo ele é mais timing do que a ideia em si, né? E esses caras, eles acertaram muito bem nos timings, né? O Edgar, ele fez uma pesquisa muito interessante. Como? Desculpa. Alguns deles chegaram a criar os próprios timings, né, deles. Eu ia dizer que o Edgar fez uma pesquisa muito interessante sobre a Amazon, que inclusive você apresentou lá na Disney, né, Ed? Sim. E tem muito a ver com isso que eu tô falando, como o timing foi essencial no sucesso desses caras, né? Fala um pouco aí sobre a questão da Amazon e mais especificamente dessa questão do timing, da ideia certa na hora certa. Então, para resumir assim a história do criador da Amazon, né, que é ainda o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, ele era um analista financeiro, ele trabalhava lá em Wall Street, e certo dia ele resolveu mudar de profissão, né, mudar de nicho até, e ele enxergou que a internet na época, isso era 1994, era um nicho pouco explorado e que poderia ter muito potencial no futuro. E aí ele pensou em criar uma loja virtual dentro da internet. Na época a internet era usada por 14 milhões de pessoas, se eu não me engano. Hoje em dia, né, mais de bilhões de pessoas. Sim. E ali ele viu que ele tinha uma oportunidade de negócio muito grande. E
justamente, né? Hoje a Amazon é a empresa mais bem valiosa do mundo. O Jeff Bezos é o homem mais rico também do mundo, né? Sim. E, então eu acho que as histórias desses caras, assim como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, sempre estão atreladas a esse fato de ter uma ideia muito, muito acima do patamar que ele se encontra na atualidade, né? Muito visionária. Sim, muito visionária. Sempre esse tipo de exemplo, né? E, enfim, o mérito da internet, inclusive, é da Amazon, é do Facebook, é do Google. Esses caras que fizeram o que a internet é hoje, né? Então, exatamente. Não tem o que falar, o cara é um monstro, né? Assim, e é interessante... Você pode questionar o quanto que ele tem de dinheiro no mundo e se isso é justo ou não, mas o cara é fantástico. Isso ele tem um impacto, né? Se você vê, por exemplo, vamos colocar a indústria automobilística. Eu tô fora do jogo aqui já, tá? Esperando vocês. Eu fui eliminado também. Se você for ver, por exemplo, a indústria automobilística, até o surgimento da Tesla, estava caminhando a passos curtos, né? A questão da eletrificação dos carros. Tanto da eletrificação quanto da automação. Se você vê um pós-Tesla aí, você vê que verdade, hoje cara. A própria Tesla ela já vale mais do que as 3 maiores empresas. E já chegou no Brasil, né? Você vê como as coisas realmente pós-Tesla aconteceram muito rápido, né? Você já vê gente no Brasil, cara, com carro automático, né? Carro automático, com carro elétrico, carro autônomo, né? Cara, é exatamente isso que você tá falando, Wesley. E sim, eles literalmente empurraram o mercado, né? Então... Isso que é interessante, né? Essa empurrada no mercado. Cara, né? ele tá levando o mercado pra frente, então é algo bem bacana de se ver. Não, ele fez isso não só com a Tesla, como ele também fez isso com a empresa de foguete, né? A própria empresa de foguete dele, ele foi a primeira empresa que conseguiu reutilizar foguetes, né? A NASA tinha gastado tubos de dinheiro e ele, com uma fração do que a NASA gastou, ele conseguiu. Enquanto a NASA gastou bilhões, ele gastou alguns milhões ali e conseguiu, do orçamento dele, conseguiu reutilizar um foguete. Então você vê que o cara, assim, ele é inquestionável que ele é um puta do empreendedor, né? Acho que se for colocar a nível de patamares aí, você vê que ele tá ali ao lado do Steve Jobs, de Bill Gates, claramente, sem dúvida, ele está, assim. Pra gente, Bill Gates, ele revolucionou o mercado quando a gente nem era nascido, né, praticamente, né? Em 1994, ali, o Windows 95, foi ali que ele meio que revolucionou o mercado. Um pouco antes, né? Agora, a Tesla a gente está literalmente vivenciando, né? A Tesla é a Amazon, a gente está literalmente vivenciando o mercado. Sim. A própria também, né? Isso, o próprio Magazine Luiza, eles são literalmente eles falaram, né? Que eles se inspiraram literalmente na Amazon nos Estados Unidos, né? Por isso é um ótimo case brasileiro, a Magazine. Sim. Foi uma inspiração da Amazon, só que aí a Amazon chegou e virou um concorrente agora, né? Já não é mais só uma inspiração, né? Agora a Amazon também copia ideias do Magazine Luiza, o que é bem interessante. E quando a gente olha essas pessoas que tiveram impactos gigantescos na humanidade, como, enfim, Bill Gates, o próprio Elon Musk que a gente está falando, Steve Jobs e tal, qual que vocês consideram que é o número 1, assim, tipo, mano, o impacto que esse cara teve, ele realmente revolucionou a parada toda, tipo, sem ele, o mundo como a gente conhece hoje seria totalmente diferente. Bill Gates. Nossa, é difícil, hein, cara, mas eu acho que o Bill Gates, hein, velho. Acho que sem Windows e sem Excel, eu acho que... porque tudo nasce do computador, na minha... Assim, claro que teve precursores claro que chegar nossa, na onde fui eliminado, mano, na primeira, meu Deus. Tá fraquíssimo. Fraco demais, o cara é muito ruim, pelo amor de Deus. Então, assim, teve todo o desenvolvimento computacional na época da Segunda Guerra e tudo mais, mas quem consolidou tudo isso e criou um dispositivo ali pra gente foi o Bill Gates com o Windows, né? Com a claro Microsoft. Que teve algumas coisas de cópia ali, todo mundo sabe, mas tipo... Não, é normal. Sim, falando dos últimos bilionários, assim, vamos pegar a lista dos últimos bilionários aí. Warren Buffett, o cara lá do dono da Zara,
Elon Musk. Warren Buffett produz riqueza inútil, segundo alguns especialistas. Mas vamos pegar esses caras aí. Ninguém aqui tá falando de Einstein, Newton. Ninguém tá falando desses caras, né? A gente tá falando aí dos caras que entraram pra lista dos maiores bilionários aí. Qual deles teve a maior relevância? Sim. Pra mim, o Bill Gates tá na frente tranquilamente. Eu fico com o tio Bill também. Acho que ele. Eu acho que o time é aquela questão. Acho que a gente volta no time, entendeu? Se você voltar o timing dele era um puta de um time, entendeu? Enquanto a IBM tava colocando os big computadores dentro, tentando colocar computadores dentro de casa, aquelas máquinas enormes, o Bill Gates ele deu assim, pro mercado em si, eu acho que ele, pro timing, pra época, ele foi uma revolução muito maior do que, por exemplo, hoje é um carro autônomo. Sim. Eu acho que eu tô na mesma linha que vocês aí, cara. Eu acho que o Bill Gates, ele é realmente um negócio sem precedentes, assim, muito difícil que seja superado, assim, né? Algo que surja, que tenha o mesmo impacto, a mesma relevância, a mesma aplicabilidade que foi a questão do Windows e tudo mais, né? O mundo corporativo como um todo não existiria do jeito que é se não fosse o Microsoft Excel, né? Nossa, o Excel segura aí 99%. Aí algumas pessoas podem falar, mas se não fosse ele, depois de alguns anos poderia ser outro, ou poderia ser uma outra ideia. Mas aí a gente fica no campo do cis, né? Sim, não sei o quê, mas o que de fato aconteceu foi ele e merece todo o crédito do mundo, na minha opinião, cara. Sim. Eu acho que sim, se você pegar uma outra grande revolução, por exemplo, o iPhone foi uma puta de uma revolução, né? Mas eu não entendo que foi uma revolução tal qual foi o Windows. Acho que foi ali próxima, porque se antes você precisava de um computador, hoje você tem tudo mobile, permite aí que as empresas te rastreiem em todos os lugares possíveis. Tem toda uma questão interessante aí, mas acho que o Windows... Mas a gente pode citar vários, né? Por exemplo, a questão das redes sociais, né? O próprio Facebook, né? O Mark, que inclusive está querendo me banir do Facebook. Mas eu acho que o Facebook foi menos, cara. Eu acho melhor que ficar esperto, hein? Mas também é um grande impacto, né, cara? A questão das redes sociais. Eu acho que o Instagram teve mais impacto que o Facebook. Eu acho que hoje em dia perdeu muita força o Facebook. Eu acho que por uma questão... O Facebook, ele tinha um caráter, digamos assim, produtivo. Comunidades, grupos, né? Ele tinha algo um pouco mais... acho que o Instagram é totalmente inútil. O Instagram é totalmente inútil. E você vê que todo mundo fica nele uma eternidade, né? Tipo, as pessoas ficam literalmente... Eu gosto mais do Instagram do que do Face. Eu curto mais o Face. Sou das antigas. Do Face pra mim é só pra meme mesmo. Então, por isso que eu gosto mais do Face. São os memes, mano. Pode crer, velho. Um ponto que eu queria levantar aqui com vocês, e que está até sendo tema de polêmica, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é essa questão dos monopólios, né? O poder concentrado na mão de pouca gente. Inclusive, mês passado, eles fizeram lá um interrogatório com os 4 principais grandes ali CEOs do mundo. Colocaram o presidente do Google, o presidente da Apple, o presidente da Amazon, Jeff Bezos, e o Mark Zuckerberg. E ali eles fizeram várias perguntas relacionadas à questão de dados, né? Se as empresas se beneficiam dos dados que ela tem das pessoas. Tem a questão também dos oligopólios, né? Da política predatória contra concorrentes. O que vocês acham disso? Vocês acham que o mundo está caminhando para um caminho onde vai ter 5 empresas que dominam todos os setores da sociedade? Tipo, por exemplo, a Amazon, que tem participação em praticamente tudo. Vocês acham que o caminho vai ser esse ou chega uma hora que isso acaba? Cara... Pra algumas coisas eu acho eu vou deixar que essa daí pro Wesley, porque... eu não sei, mano. Eu penso o seguinte, por exemplo, vamos pensar na Amazon.
A Amazon tem um oligopólio, cara, gigante. Eles estão engolindo todo mundo. Assim, é inegável que eles estão ficando grande demais, né? Agora, puta, se vai ter 5 empresas que vão dominar o mundo, assim, eu acho que a gente já tem, né? Eu não acho que a gente vai ter. Você tem aí, por exemplo, em celular, quantas empresas dominando? Você tem Apple e Samsung, cara. Você tem 2. Se você falar se alguém falar que tem 3, tá mentindo. Tem, agora tinha a Huawei, que o governo americano começou a embaçar com ela, tem uma Xiaomi, mas ainda tem 4. Sim. Você não tem espaço para muito. Quantos sistemas operacionais tem? 2. Que é o Windows desistiu, né? O Bill Gates desistiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, vamos olhar para o mercado financeiro, tal como ele é hoje no Brasil. Tinham lá os 6 bancos maiores, né? E estão começando a entrar mais, dada as últimas desregulamentações do Bacen. Mas assim, é difícil de dizer, mas eu diria que sim, cara. Eu acho que vai chegar uma hora que as empresas vão estar tão grandes que vai ser necessário você desmembrar elas. Acho que não vai ter muito. Mas é perigoso demais isso, cara. Concentrar o poder na mão de uma empresa, ou de uma pessoa só, sei lá. É igual você concentrar o poder na mão de um presidente, né? Eu acho que poder exacerbado é sempre um perigo. Acho que, sei lá, a gente cria meio que um The Big Brother, sabe? O grande irmão. Assim, Por exemplo, você vai ter só a Amazon como marketplace. Você só vai poder comprar deles. Aí os caras fazem o que eles quiserem, porque só tem eles. Então, mas que nem se você olha hoje, a gente tem o quê? O Grupo Lasa, né? O Grupo B2W, Mercado Livre, Magalu e Amazon. Acho que tem mais algum aí, né? Que eu devo ter esquecido. A gente tem a falsa sensação de que tem vários, mas muitos dos sites que a gente compra, eles são da mesma empresa, né? Sim. É que a gente costuma olhar muito marca e nunca vê qual que é o conglomerado que é dono das marcas, né? Eu tinha olhado no infográfico, cara, tipo, desculpa te cortar, mas muito interessante, que é o infográfico de comida. Eles pegaram todas aquelas marcas, né? Tipo, pega o Unilever, pega as marcas que tem embaixo dela. Exato. Os caras falaram que, tipo, meio que mundialmente você tem... Acho que eram 12. Ai, fiz gol. Sim. Classifiquei. Eu tô no seu time, valeu. É nóis. Pô, vocês estão na final, hein, mano? Estão na final, irmão. Bora. Caramba, velho. Cadê o Resk pra falar que eu sou ruim, aquele corno? Boa. Mas assim, e é bem interessante. Depois a gente pode pôr o link lá debaixo do vídeo, se eu achar esse infográfico. E ele mostra que existem 12 empresas, cara, mundialmente, que são dono de outras X empresas, que fazem praticamente 70% de toda a comida que tem no mundo. Então, assim, Sim. É meio complicado, né? Mas eu acho que a globalização ela traz isso, né? Então, falando sobre infográfico, indo nessa linha também de monopólio, quando eu fiz o estudo da Amazon, eu estava olhando o mercado de marketplace lá nos Estados Unidos, né? E assim, a Amazon ela domina metade do mercado, só ela, sozinha, e a outra metade do mercado é dividida entre um monte de empresas lá. Então assim, os caras são muito grandes, são muito fortes. E a tendência é só crescer, tipo, eles não param de crescer. Todo relatório que sai deles sobre investidores é sempre uma receita maior do que eles já tiveram no quarto passado ou no ano passado. Sim. Eu acho muito irritante, velho. Eu acho complicado. Realmente. Mas sei lá. Vocês perderam, hein, mano. Mas eu tava na frente do Edu, ó. Pode olhar aqui. Não, mas eu acho que o mais importante é que a Zenha, sem dúvida, como sempre, foi fortíssima, hein? Foi fortíssimo. Eu acho fechou que aí, né? a gente não leva a coroa pra casa, mas a gente levou aí um conteúdo pra galera. E pra gente aqui também, né? Aprendi muita coisa. Isso aí, galera. Só queria reforçar aí, se gostaram, deixa o like, compartilha aí com os amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E tamo junto aí. Um abraço a todos.
Fechou, valeu, abraço. Isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima.